Olá, que tal? Eu me chamo Wagner Monteiro, sou assessor de língua espanhola aqui do Sistema Positivo de Ensino. E hoje nós faremos aqui uma videoaula de língua espanhola referente ao volume 6, capítulo 4, das páginas 41 a 43. E nesta aula nós vamos trabalhar os seguintes conteúdos. Nós vamos fazer exercícios de leitura e interpretação de texto e vamos trabalhar também com o pretérito indefinido, que é um dos tempos que nós trabalhamos mais em língua espanhola, porque tem algumas particularidades em relação ao português e principalmente nós pensamos na formação e na irregularidade dos verbos, de alguns verbos, né? Na irregularidade que alguns verbos mantêm, sim? E aqui, como nós sempre falamos, é importante que vocês revejam o vídeo, deem pausas e retomem as atividades, sim? Que assim o nosso aprendizado em língua espanhola vai ser muito melhor. Então, a trabalhar, chicos! Vamos começar aqui então. Nós temos na página 44 do material didático de vocês, nós temos leyendo e compreendendo, né? Que sabes sobre o rock latino? Então, a primeira pergunta que aparece aqui é o que vocês sabem sobre esse rock latino? Porque muitas vezes nós pensamos nas manifestações culturais, na música latina, nós pensamos apenas em alguns gêneros, como el tango, la cumbia, el reggaeton, ou la salsa, el merengue, la ranchera, que são algumas manifestações importantíssimas do folclore, das tradições latino-americanas, mas aqui também na América Latina teve uma presença muito forte do rock, né? Tem um rock brasileiro e tem um rock também em outros países, como Argentina, Chile, Peru. O rock ele teve muita força ao longo do século XX também no contexto latino-americano. Então a primeira coisa aqui é pensar o que vocês sabem sobre isso, propor aqui também que vocês façam uma pesquisa sobre isso, que pesquisem sobre o rock latino, né? Busquem informações, vejam se vocês gostam, né, dos cantores de diferentes países. E, inclusive, isso aparece aqui. Que cantantes conoces? Então, qual cantor que vocês conhecem desse universo? Aqui é importante ir atrás, pesquisar um pouco sobre cantores, fazer esse trabalho de investigação, um trabalho de pesquisa aqui, né? Segundo ano. Bem, aqui vai aparecer então, nós temos uma aula hoje sobretudo sobre ele é um tema central na nossa aula, que é um cantautor, ou seja, um cantante e compositor e autor, né, muito importante do rock argentino. Então, a continuação, te apresentamos um pouco da história de um dos mais famosos representantes do rock argentino, Fito Páez. Fito Páez, aqui vale a pena vocês conhecerem muito sobre ele, a qualidade das suas letras, de suas composições é notável, é realmente notável, né? Então aqui, completando os huecos com os verbos conjugados em pretérito indefinido, encontrarás curiosas informações sobre a vida e a produção musical deste importante artista latino-americano. E um artista, inclusive, que gravou com Chico Buarque, que gravou com Paralamas do Sucesso, gravou letras, né? A letra de Chico Buarque, letra do Paralamas. Então ele tem um contato também muito grande com o Brasil, com músicos, né? Com o universo da música brasileiro também. Sim. Bem, e daí nós temos aqui quais são os verbos que vocês têm que completar. Nascer e ser, morir, quedar, llegar, provocar, regalar. Aqui, ojo, com a conjugação de verbos como o verbo morir. Depois aqui, incursionar, começar, conhecer, passar, invitar, seguir, gravar. Em geral aqui verbos regulares, né? Depois, editar, obter, alcançar. Muita atenção aqui, principalmente com verbos como obter, porque ele segue a mesma irregularidade de um verbo como tener, né? Por quê? Porque o verbo tener nós temos, por exemplo, tuve, tuviste, tuvo. Tuvimos, tuvisteis, tuvieron, na conjugação aqui irregular do verbo tener, né? E obter, quando é um verbo composto, esse verbo que ele tem essa presença desse outro verbo mais simples, como tener, aparece aqui no verbo obter, ele vai seguir a mesma irregularidade, né? Apenas vocês vão colocar o ob antes de fazer essa conjugação do verbo tener para ter a conjugação de obter, né? Bem, seguindo aqui, nós temos receber, ser, inculpar, ser, verbo importantíssimo irregular que aparece e no pretérito indefinido, muita atenção porque a irregularidade do ser e do ir é a mesma, eles têm a mesma conjugação verbal, inclusive, né? Quedar, destroçar, perder, suceder, né? Descobrir, estudar, obrigar, sublimar, repercutir, verter, invitar e ser. Então, é uma série de verbos aqui que vocês vão ter que conjugar quando nós formos aqui para as próximas imagens, né?
e para que a gente conheça um pouco mais de Fito Páez, né, que é esse artista argentino aqui muito importante, né? Isso aqui para sistematizar o uso do pretérito indefinido, né? Porque a gente faz, se vocês vão conjugando aqui, nós vamos revendo essa conjugação e vamos sistematizando esse tempo verbal tão importante quando nós falamos de algo do passado, desse passado que não mantém relação com o presente. Então vamos lá. Temos aqui então, na imagem 2, conhecendo a Fito Páez, né, com essas vinhetas aqui muito interessantes. Vamos ver então como que era a conjugação. Se chama Rodolfo Páez e nació. Então aqui o verbo nascer, nasci, nasciste, nació, nascimos, nascisteis, nascieron. E aqui sempre muita atenção com essa conjugação de ellos, ellas e ustedes, que se faz também com i, nacieron. Há algumas exceções que nós já veremos, mas aqui, em geral, você faz com ieron, né? E também muita atenção que o verbo nascer em espanhol ele não tem o S, é só a letra C, né? Nasceu em Rosário, essa cidade argentina importantíssima, mais ao norte, el 13 de março de 1963, e sua principal paixão de pequeno foi, aqui a conjugação, fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron, né? A conjugação do verbo ser e do verbo ir é a mesma. De pequeno foi, igual que la de muitos niños, el fútbol. A música que ele escutava era do que ele então, Antônio Carlos Jobim. Então vejam aqui, ele escutava música brasileira, bossa nova, ele escutava Tom Jobim, Frank Sinatra, então esse jazz do século XX nos Estados Unidos, e Astor Piazzolla, esse novo tango também, que tem uma manifestação muito importante na Argentina do século XX. Depois, quando Páez tinha 8 meses, murió. Então aqui o verbo morir, ele sofre irregularidade de o para u. Murió su madre Margarita, né? Murió su madre Margarita tras padecer um câncer de hígado, por lo que sua criança, ou seja, a maneira como ele foi criado, não é ninho, não é niñez, sua criança, quedou em manos de seu padre e de sua abuela paterna. Quedou aqui como verbo ficar, sim? E aqui, atenção com o verbo morir, né? Morir, moriste, murió, morimos, moristes, murieron. Então essa irregularidade que se dá na terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural. Então aqui a primeira vinheta, né? E nós já vamos dar sequência aqui. Nós estamos vendo primeiramente a infância do Fito Páez e nós vamos ver na próxima imagem como se deu a sua adolescência. Nós vamos aqui então para a imagem de número 3, conhecendo a Fito Páez. Com a adolescência, então vamos pensar aqui como que foi o contexto da adolescência do Fito. Com a adolescência, chegaram os Beatles e quase em seguida, ou seja, pouco tempo depois, né, e chegaram aqui um verbo regular, casi enseguida se hizo sentir para él el golpe de timón que en el rock argentino provocaram Luis Alberto Spinetta e Charly García. Essa presença, esse golpe, esse momento tão forte aqui, que Luis Alberto Spinetta e Charly García fizeram, essa revolução que eles produziram no rock argentino. A los 14 anos já lucía anteojos como sinônimo de gafas, aqui de óculos, né, para contrarrestar a miopía. Y ya por entonces el amor por el fútbol se había sumado al breve juego de plantarse frente al espejo com palo de escoba haciendo las veces de guitarra. Ou seja, ele pegava aqui como que a madeira, que o pau de uma vassoura, né, para fazer as vezes de um violão. Hasta que seu padre um dia lhe regalou, outro verbo regular, lhe regalou el primer piano elétrico. Lhe deu de presente um piano elétrico, né? Então aqui 3 verbos regulares com essa conjugação do pretérito indefinido. Depois, el joven Fito incursionou em la movida underground. Então, nós temos aqui nos anos 70, 80, essa movida underground de sua cidade natal, de Rosário. Ou seja, não só em Buenos Aires que nós tivemos essa movida underground, né? Donde seu talento natural começou, ou seja, aqui o sinônimo do verbo empezar, o verbo começar. Comecei, começaste, começou, começamos, começastes, começaram. E aqui, atenção que a primeira pessoa só que sofre uma irregularidade de câmbio de zeta, ou seja, troca de Z para C. De Z para C, né? Então, por exemplo, se fosse a primeira pessoa, seria eu comecei com a letra C, né? Mas, pero ele começou. Anotar-se muito pronto, muito rapidamente, muito pronto. Em los camarines del Coliseu Porteño, Fito conoció, aqui outro verbo regular, né, do indefinido, a Charly García, e passou muito pouco tempo hasta que esse músculo invitó, verbo regular invitar, a integrar sua banda. Junto a García, desde el 83, Fito siguió, atenção que aqui tem uma troca vocálica de E para I,
aqui, e são essas trocas que acontecem em alguns verbos na terceira pessoa. Por quê? O que acontece aqui no verbo seguir? Seria eu segui, tu seguiste, agora troca vocálica na terceira. Ele seguiu. Depois, não tem troca, seguimos, seguisteis, pero ellos siguieron, com troca de novo. São verbos que têm regularidade de terceira pessoa, né? De terceira pessoa. Ellos e ellas. No, el, ella, ellos e ellas. E também na segunda pessoa formal. Usted e ustedes, né? Então aqui siguiu componendo sus temas. Em 1984, gravou seu primeiro disco como solista, aqui um verbo regular. Então aqui vários verbos, alguns com irregularidade, outros sem irregularidade, verbos importantes nessa imagem de número 3. E nós já vamos aqui sair da adolescência do Fito na imagem de número 4. Vamos aqui então para a imagem de número 4. Nós temos aqui seguindo este Conhecendo a Fito Páez. Depois de alejar-se definitivamente da banda de García, Fito editou, verbo regular, edité, editaste, editou, editamos, editastes, editaram, o álbum Heroes de 1985, que obtuvo, aqui eu já tinha falado, já tinha antecipado que o verbo obtener, ele tem a mesma irregularidade do verbo tener. Se o verbo tener é tuve, tubiste, tubo, tubimos, tubisteis, tubieron, obtener seguirá a mesma irregularidade. Obtube, obtubiste, obtubo, obtubimos, obtubisteis, obtubieron. Gran repercussão e alcançou o reconhecimento na Argentina. Então aqui, gran repercussão e alcançou. O verbo alcançar, também um verbo regular, apenas com uma pequena irregularidade na primeira pessoa, que seria eu alcancei com a letra C. Mas depois, alcancei, alcançaste, alcançou, alcançamos, alcançasteis, alcançaram. Então todas as outras pessoas aqui nós fazemos com a letra Z, a letra Z. O reconhecimento na Argentina. Em 1986, Fito recebeu também, verbo receber aqui, uma terrível notícia mientras estava de gira em Rio de Janeiro, enquanto ele estava numa turnê pelo Rio de Janeiro aqui no Brasil. Sua abuela, sua tia-abuela e a empleada de ellas foram brutalmente assassinadas em Rosário. Um horror aqui o que passou na vida realmente do pobre Fito Páez, né? Então, el año anterior había muerto el padre. En el crimen de las abuelas se inculpó a todo el mundo, al esposo de la empleada, los tios de Fito e a Fito mesmo. Então, foi aqui uma tragédia que aconteceu em sua vida, né? E que foi ele recebeu essa terrível notícia, né, no Rio de Janeiro. E aqui foram também verbos ser e ir, são esses verbos que sofrem essa mesma irregularidade, têm a mesma conjugação, né? Fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron. Sim? E agora nós vamos para a próxima imagem, para a imagem de número 5. Seguindo então seguindo aqui na imagem de número 5, depois deste terrível sucesso, né, disso que aconteceu na vida dele, nós temos aqui. Não puedo explicar como quedou el quarto del hotel em Rio, como quedou, o verbo quedar, né, aqui de ficar, como que ele ficou, né, como que ele, o que restou nesse quarto, como que ele ficou, né? Depois, lo destrocé, verbo destroçar, lo destrocé, dolor violento, né? Então, o verbo destroçar aqui, que é regular, apenas com essa irregularidade de Z para C. Perdi tanto la conciencia que hoy no me acuerdo exactamente lo que sucedió. Perdi tanto la conciencia que hoy no acuerdo exactamente lo que sucedió. Era como um animal enjaulado em seu próprio dolor, né? Então aqui notícias muito tristes. E vamos ver então o que aconteceu, né? Posteriormente se descobriu, né? Aqui também a conjugação do verbo descobrir. Descobriu que o hecho foi consumado por um frustrado barrista, Walter de Giusti, né? Que nasceu em 62 e morreu em 98, de 1962 a 1998, quem residia em Rosário. Estudiou com Fito no colegial e conhecia as vítimas. Ele estudou com Fito e conhecia as vítimas, né? Uma coisa assim, muito, muito horrível que aconteceu aqui, né? Terrível. Em 1987, uma amiga de Fito lo obrigou um dia a levantar-se da cama para ir ao estúdio de gravação. Verbo obligar, verbo regular. Entonces Fito sublimou lo ocurrido al componer a canção Ciudad de Pobres Corazones, verbo sublimar, né? Então foi a forma como ele conseguiu aqui dar um sentido para isso, né? Como ele conseguiu transmitir aqui o sentimento disso numa canção, na canção aqui no caso Ciudad de Pobres Corazones, né?
Então aqui um pouco mais sobre esse fato terrível na vida do Fito e nós vamos para a última imagem agora. Na sequência, nós vamos aqui para a imagem de número 6. Infelizmente, a produção musical de Fito Páez não repercutiu, de repercutir, aqui também um verbo regular, tanto em Brasil. Em Brasil ele não teve essa acolhida como ele teve em muitas outras partes, em muitos outros países, né? Sin embargo, sua influência pode ser reconhecida, por exemplo, na canção Track Track da banda Paralamas, né, que tem um diálogo com ele aqui, os Paralamas do Sucesso, de Herbert Viana, né, que vertiu também ao português a canção El Amor Después del Amor, del cantante rosarino. Então, ele acabou aqui vertendo, né? Aqui vertiu, ou seja, ele transformou essa composição que estava em língua espanhola, em castelhano, ao português. Então, isso demonstra que os Paralamas, né, tinham uma relação de afinidade, uma afinidade musical, mantinham uma afinidade musical com Fito Páez. A banda brasileira Titãs também invitou a Fito Páez, convidou, um verbo regular, para acompanhá-los em la produção del acústico MTV, que foi um grande éxito, foi um sucesso tremendo aqui também. Pero para esse cantante argentino, el éxito no se mide por las ventas ou por la popularidade del artista, sino por sua capacidade de expressar-se artisticamente. Então, ele nunca teve esse desejo de ser popular, de ser pop. Ele quer conseguir expressar-se artisticamente, ele tem uma preocupação estética, artística, muito maior do que apenas vender milhões de discos. Esse nunca foi o objetivo de Fito Páez. Sim? Então aqui, voltem, revejam toda essa conjugação aqui em pretérito indefinido. E muito interessante, vocês conheceram aqui um pouco mais sobre uma das principais vozes da música argentina, não só do rock argentino, como de toda a música, da história da música argentina. Por isso que nós os invitamos a conhecer mais outros cantantes. É importante que vocês façam esse trabalho, porque muitas vezes, a partir do momento que nós gostamos de um cantor, de um cantante do mundo hispano, nós acabamos escutando esse cantor e criando uma identificação maior com a língua, descobrindo mais vocabulário, mais estruturas, ouvindo mais em plataformas digitais esse cantor que a gente escolhe, né? Bem, então agora nós vamos aqui para ver uma canção aqui de Fito Páez. Vamos dar uma olhada aqui então, nessa canção que vai ser na 7. Vamos aqui então para a imagem de número 7. Agora que já conoces um pouco da história de vida e da carreira de Fito Páez, leia atentamente a letra dessa canção e conteste em seguida as atividades. E aqui a gente sempre convida vocês a escutarem nas plataformas que vocês acharem melhor, né? Vocês podem buscar aqui esta canção, não esta música, esta canção, música, nós falamos de uma forma mais geral, né? La música é el flamenco, el rock argentino, la ranchera, el paso doble, la cumbia, isso é o que nós chamamos de música. Aqui é uma canção. Então busquem e escutem essa canção na plataforma que vocês gostarem mais, que vocês tiverem mais familiaridade. Para isso estão aí, né? A internet está aí para isso, né? Para que vocês busquem nas diferentes plataformas, escutem a canção. E nós temos aqui ao lado dele Camino, que é uma canção assim mais ou menos, vou cantar só um pedacinho, que eu não sou cantor, não tenho o talento do Fito Páez. Né? Então isso aqui é: me gusta estar a um lado del camino, me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca, entonces navegar se hace preciso. Então aqui é uma canção que tem essa tocada aqui do rock, né, del rock argentino, né? Muito bonita. Então vamos dar uma olhada aqui. E aqui é muito importante nessa canção, além aqui da conjugação verbal, de alguns verbos que estão aqui, que aparecem, né? Além assim, dessa conjugação em presente, em passado e futuro, o próprio verbo gustar, né, que aparece aqui muito na canção, né? Então vamos dar uma olhada. Me gusta estar a um lado del camino, me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vermelas con la resaca, entonces navegar se hace preciso, né? Em barcos que se estrellam em la nada, ou seja, que vão para qualquer direção, nesse nada não tem um destino próprio. Vivir atormentado de sentido, creo que esta es la parte más pesada, a parte mais aburrida. Vivir atormentado de sentido, querendo dar sentido às coisas, que é a parte mais aburrida, mais chata, né? Em tempos onde nada escute a nadie, nesses tempos em que ninguém está escutando ninguém, né? Em tempos onde todos contra todos, em tempos egoístas e mesquinos, em tempos onde sempre estamos solos, habrá que declarar-se incompetente em todas as matérias de mercado. Habrá que declarar-se um inocente,
né? O habrá que ser abyecto e desalmado já não pertenezco a nenhum istmo. Me considero vivo e enterrado. Aqui ele vai dando sequência, né? Que como falando de como esse mundo é mesquinho, então você tem que se declarar incompetente e dizer não, eu não pertenço a nenhum desses ismos, nenhuma dessas tendências, né? Eu puse as canções em tu Walkman, aqui o tempo do Walkman, muito provavelmente vocês nem sabem o que é um Walkman, procurar o que é isso, que era muito presente nos anos 80, aqui 90. Em tempo a mim me puso el outro lado, tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. Equivocar-se suele ser humano, né? Então, uma canção aqui muito bonita, muito metafórica, que aparece aqui do Fito Paz. Escutem essa canção, que ela é muito bonita realmente. E vamos para as perguntas. La letra de la canción, aqui na imagem de número 8, la letra de la canción trata de apresentar os desafios e retos buscados por el yo lírico, estas metas, não. La alegria del yo lírico por superar os problemas de sua vida, não, ele não está aqui mostrando que ele superou tudo tranquilamente. É o desahogo, o desabafo del yo lírico frente às dificuldades enfrentadas em la vida, porque a vida nos apresenta muitas dificuldades, ele está desabafando de como que ele vai poder lidar com isso. Então, por isso que aqui é a letra C. Depois, estar al lado del camino, expresión usada en el título de la canción, es una metáfora que indica que el yo lírico. Então vamos dar uma olhada aqui. Deseja reproduzir as atitudes da sociedade em que está inserido? Não. Busca formas alternativas de transporte individual? De forma alguma, não tem nada a ver aqui com transporte. Procura manter-se alejado de alguns valores da sociedade, porque a sociedade nos impõe muitos valores e ele não quer estar apegado a muitos desses valores que a sociedade impõe, né? E nós temos aqui, inclusive, uma resposta aqui maior, né? A expressão metafórica estar ao lado dele caminho é uma imagem usada pelo eu lírico para demonstrar sua insatisfação com os valores egoístas e mesquinhos da sociedade em que ele está inserido. Demonstra ainda que ele não compactua com muitas das formas, dos valores, das ideias e das convenções da sociedade, né? Então, muitas convenções parecem para ele não funcionar e ele quer estar ao lado delas, estar à margem delas, né? Número 3. El yo lírico, al afirmar entonces navegar se hace preciso, pretende demonstrar como conduzir uma embarcação? Não, aqui é um sentido metafórico, então não é uma embarcação de verdade. Representar como deve actuar uma pessoa que eligiu ser marinheiro? Tampouco, de novo, é um sentido metafórico, não é um sentido aqui literal. É sim ressaltar a importância de seguir adelante, superando as dificuldades, navegar por la vida, superando todas as dificuldades que o mundo se nos apresenta. Esse é o sentido aqui, a letra B. Que expressão em português melhor se compara ao sentido da afirmação navegar se hace preciso? A vida é feita para viver? Não. Nenhum vento sopra a favor de quem não sabe onde ir? Não. Aqui a melhor seria é preciso seguir em frente, navegar se hace preciso, ou se hace preciso, né? É importante você seguir em frente, vai navegando. A vida te apresenta aqui muitas dificuldades, né? Mas segue em frente que você vai melhorar, você vai conseguir superá-las. E agora nós vamos então para a sequência na imagem de número 9. Vamos na sequência, então, nós temos aqui na imagem de número 9, na página 46, né? Então, el yo lírico apresenta uma relação de hechos que caracterizam seu entorno. Analisa cada expressão e busca apontar para cada uma delas algum exemplo. E nós temos várias expressões muito interessantes aqui, agora para que a gente possa fazer um trabalho de compreensão do texto. Em tempos onde nadie escuta a nadie, né? Então, dificuldades de entablar diálogo com a família, e aqui dificuldades com a T, né? Então, o que isso significa, né? São, em tempos onde nada escuta nada, dificuldades de entablar diálogo com a família, pessoas que não respeitam nem escutam a opinião ajena, alheia, pessoas que estão marginadas e não são escutadas por las autoridades, né? São esses tempos, então, por isso que ninguém escuta a ninguém, né? Em tempos onde todos contra todos, guerras no Oriente, ataques contra muçulmanes, terrorismo internacional, conflitos raciais e de classe, xenofobia e etc. Né? Então são tudo em tempos onde todos contra todos. Ele está relatando aqui muitos problemas, né, presentes aqui que estavam presentes no século XX e que também estão no século XXI.
em tempos egoístas e mesquinos, desigualdade social, hedonismo, búsqueda desenfrenada por dinheiro, ou seja, nesse mundo hedonista, onde não tem preocupações reais e sociais, né? Falta de respeito com os animais, falta de consideração com o meio ambiente, ou seja, egoísta e mesquino, não tem uma preocupação com o meio ambiente, com os animais, muitas vezes é só uma busca pelo capital, né, pelo dinheiro. Em tempos onde sempre estamos solos, soledad, vida virtual que cresce, falta de amigos, dificuldade em conviver, né? Então aqui essa solidão, né? Essa solidão, falta de amigos, dificuldade de conviver que é muito presente aqui nessa sociedade tão egoísta e mesquinha em que muitas vezes nós estamos inseridos. E vamos para a imagem de número 10. Finalmente, na última imagem, nós temos, frente ao entorno desalentador, el yo lírico apresenta algumas possibilidades de actuação. Analiza cada uma de eles e explica em seguida os sentidos propostos no texto. Então, habrá que declarar-se incompetente em todas as matérias de mercado. Ou seja, a pessoa pode fugir da competitividade que o mercado impõe. Então, esse mundo tão competitivo, nós temos a opção de tentar nos colocarmos à margem dele, né? Então, nessa matéria do mercado, desse mercado, né, em que nós estamos inseridos, né? Bom, a gente tem que tentar se distanciar um pouco dessa competitividade que muitas vezes é doentia, é enfermiça, né? Habrá que declarar-se o inocente. A pessoa pode fazer-se de desentendida. Então ela pode se fazer de desentendida e dizer, não, eu não conheço isso, eu não quero pertencer a esta lógica. Habrá que ser abjecto e desalmado. A pessoa pode ser tão perversa e cruel quanto o entorno em que está inserida. Então aqui muitos habrá que, terá que, né? A pessoa ela pode acabar tendo que ser tão perversa e cruel quanto o entorno que está inserido, o que, claro, não é a opção que aquele de olírico, né, que o olírico quer, mas que é uma opção aqui que se apresentaria, né? Al declarar yo ya no pertenezco a ningún istmo, el yo lírico busca reforçar que pertenece a um grupo social? Não. Criar uma nova forma de organização social basada no respeito às normas? Não, ele não quer pertencer a nenhum istmo, né? É demonstrar que não está de acordo com os caminhos que a sociedade impõe. Ele não quer pertencer a nenhum padrão pré-estabelecido. Por isso, é a segunda alternativa. Los versos tendré que hacer lo que es y no debido y tendré que hacer el bien y hacer el daño demuestra que el ser humano pode hacer solo el bem? Não. Sempre vai cometer danos? Não. Nem um lado nem outro, nem tanto o mar, nem tanto a terra, nem um extremo nem outro, mas transita entre el bien e el mal. Né? O ser humano ele tem essa capacidade de transitar entre os dois lados, né? E que versos em la letra de la canción reemplazam a ideia defendida em los versos explotados na questão anterior. Então, isso de que o ser humano transita entre o que é bom e o que é mal, né? Não olvides que ele perdão é lo divino e errar a veces suele ser humano. Então, se equivocar muitas vezes, isso é humano. O ser humano é assim, o ser humano não é perfeito. Sim? Bem, então aqui vocês viram, muito importante esse trabalho com Fito Paz. Ele gravou inclusive a canção Construcción, uma versão de construção do Chico Buarque. Outro dado importante é que o álbum Sacrifício de 2013, né, traz canções que foram produzidas na década de 1980 e que ele considerava como muchachas malas, garotas ruins, né, em razão de seu caráter sombrio, e ele acabou não gravando na época e isso acabou surgindo, aparecendo em 2013, né? Então, são dados aqui muito interessantes sobre Fito Paz. Sim? Revejam o vídeo, deem pausas, retomem as atividades, isso é muito importante, né? Aqui um trabalho cultural, mas um trabalho muito importante de compreensão e interpretação de texto, porque isso sempre costuma aparecer tanto no Enem, seja também nos vestibulares de todo o país. Sim? Então, por hoje é isso, até a próxima videoaula, bom trabalho e bons estudos, SPE com você, hasta la vista, chicos!